Bem-vindo à história de uma Nutri que quase desistiu de ser Nutri porque não conseguia se controlar em relação à comida. Porque exagerava todos os dias, comendo o que sabia que não deveria, uma caixa de bis inteira de sobremesa, parmegianas com batata frita, barras inteiras de chocolate branco da Lacta, sabe, que era com cookies, McDonald's e até bebidas alcoólicas, né, principalmente cerveja. Uma Nutri que comia como se o mundo fosse acabar. Não conseguia comer só até ficar saciada, que não conseguia comer a quantidade de comida que estava na dieta e muito menos só os alimentos da dieta. E que por consequência engordou mais de 11 quilos. E se você está nesse vídeo, muito provavelmente é porque está acontecendo a mesma coisa com você. Desistindo de ser nutricionista? Não, mas descontrolando com a comida. E aqui eu vou contar as 3 coisas assim principais ali do início que mais me ajudaram a vencer esse descontrole com a comida, ter uma alimentação mais saudável, conseguir emagrecer e viver de fato em paz com a comida. E se você não me conhece, meu nome é Ellen Cruz, eu sou nutricionista e hoje o meu trabalho é tirar mulheres desse completo descontrole com esse comer emocional, com esse comer compulsivo, esse comer impulsivo, fazer com que elas não só emagreçam, se mantenham magras, mas construam uma vida mais leve. Leve em relação à comida, leve em relação à sua própria cabeça, leve com o seu corpo. A primeira coisa que eu preciso pontuar aqui é que eu só entrei na faculdade de nutrição, fui ser nutricionista, porque eu tinha um grande problema em relação ao meu corpo, eu tinha uma distorção de imagem, e eu acreditava que se eu aprendesse tudo sobre dieta, tudo sobre alimentação, se eu conseguisse ali entender como ter o corpo dos sonhos, todos os meus problemas seriam resolvidos. Não preciso nem dar um spoiler que isso não deu certo, porque tava na cara que não ia dar. E ao longo do processo da faculdade, eu acho que também muito pela idade, né, a gente entra na faculdade ali com 17, 18 anos, a gente tem uma mentalidade muito imatura, uma mentalidade de enxergar a vida de uma forma completamente distorcida. Pelo menos eu acreditava, né, que entrando ali pra faculdade, terminando a faculdade, né, tendo um diploma, eu já estava com a vida garantida. Eu não precisaria me desenvolver muito mais, eu não precisaria estudar muito mais. Enfim, era simplesmente eu conquistar o meu corpo dos sonhos e pegar um diploma e minha vida seria feliz pra sempre. Mas ao longo dos anos, ali dentro da faculdade, a gente vai descobrindo que não é assim que acontece. Eu fui vivenciando dificuldades, fui enfrentando problemas, fui vivendo altos e baixos muito fortes ali naquela fase. Eu não tinha domínio nenhum em relação aos meus pensamentos, eu não tinha domínio nenhum em relação às minhas emoções, principalmente. Eu já tinha tido um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, que se vocês quiserem eu posso fazer vídeos falando especificamente sobre isso também, como foi pra mim, o que eu fiz, como isso influenciou o meu aumento de peso, o meu emagrecimento. Mas o ponto é, eu estava vivendo naquele turbilhão, seja pelas dificuldades mesmo da fase, seja por esse descontrole interno, que eu não fazia um tratamento adequado para solucionar. Aqui vai um grande aprendizado, tá? Mesmo que você não tenha nenhum diagnóstico, não tenha ansiedade, não tenha depressão, não tenha qualquer outro transtorno, mas se sinta emocionalmente desequilibrada, muito ansiosa, irritada, estressada, você tem pensamentos assim mais negativos, mais vitimistas, tendo pensamentos catastróficos sobre a vida, é meio perfeccionista, é controladora demais, enfim, todos esses probleminhas que os seres humanos adultos vivenciam hoje, você precisa entender que todos eles influenciam na nossa relação com a comida. A forma como a gente lida com as nossas emoções, a forma como a gente lida com os nossos pensamentos, molda completamente se eu vou ter uma alimentação equilibrada, se eu vou exagerar, se eu vou comer a quantidade certa, se eu vou compulsionar. E até então, mesmo sendo nutricionista ali, estudando, já estando no 3º, no 4º ano, eu me formei sem saber sobre isso. Não sei como está a grade curricular hoje, né? Mas há 5 anos atrás, não existia nenhuma matéria que explicasse essa relação emocional, mental com o nosso comportamento alimentar. E por isso, durante a faculdade mesmo, eu fui engordando. Piorou muito mesmo ali depois do 3º ano, que entra o processo de estágio. Eu fui bolsista na faculdade, né? Então eu não podia pegar nenhuma DP, senão eu perdia a minha bolsa integral. Eu me sentia sempre muito pressionada ali. Tinha o trabalho, eu trabalhava no shopping, uma quantidade de horas absurda, tinha um relacionamento tóxico, problemas familiares, assim, o clássico da vida brasileira. Mas agora, né, anos depois, olhando pra trás, eu entendo por que eu descontrolava com a comida, por que eu construía essa relação. Naquele momento, era a minha válvula de escape. Isso eu fui levando com a barriga por muitos anos, literalmente, né? Porque a barriga estava crescendo. E sendo muito sincera aqui, foram anos da minha vida em que eu estava vivendo uma vida de merda. Eu tenho essa teoria, se você nunca me ouviu falar, vou contar aqui pra você, né? Eu falo que a gente vai vivendo vidas de merda. Tá fedido, tá ruim, tá ali, mas tá quentinho.
E aí eu vou me conformando em viver naquela vida de merda, em viver naquelas situações ruins, em viver em coisas que eu sei que eu não gostaria de estar vivendo, mas eu não conseguia sair dali. Eu me sentia presa naquelas situações, como se eu tivesse que carregar esses fardos pro resto da vida e a vida era assim mesmo. Então, pra você só ter ideia, eu me formei e fui trabalhar em uma área da nutrição que eu odiava. Saí da faculdade trabalhando na área de cozinha industrial, que era trabalhar em uma empresa que fazia as refeições ali mesmo. Então eu cuidava, né, da cozinha ali, dos funcionários da cozinha, eu tinha que cuidar da qualidade da alimentação, garantir que teria compra carne do mês, que o frango não ia acabar, que eles não deixaram a carne crua na hora de servir, que não ia ter nenhuma minhoquinha na salada e que sempre teria comida gostosa para todo mundo que trabalhava lá. Era um trabalho que eu aceitei já pensando, meu Deus do céu, que dia que eu vou sair daqui. Mas ali na área da nutrição foi a que apareceu a primeira oportunidade pra mim, que eu não tinha tantas opções assim na minha cabeça. Mas ainda assim, mesmo sendo essa pessoa completamente vivendo a vida de merda ali, zero desenvolvida, uma coisa sempre foi muito forte na minha cabeça, que é: eu preciso ser coerente ali com o que eu estou vivendo. Então, dentro dos hospitais, né? Ali ainda não era a minha porta de entrada, não era onde eu me via mesmo. É muito difícil você entrar num bom hospital, você precisa de uma especialização, coisas que eu não tinha, eu tinha acabado de me formar. E entre atender em clínica, né? Começar a ser uma nutricionista clínica que vai tratar os pacientes atendendo em consulta, e ir para uma empresa, uma cozinha industrial que eu odiava, eu ainda optei pelo trabalho que eu sabia que eu odiava, que eu não conseguia me ver atendendo pessoas falando de problemas que eu não tinha resolvido. Eu não conseguia me imaginar falando para uma pessoa: olha, quando você estiver com uma vontade de doce, coma uma fatia de chocolate, porque é para ser assim, enquanto eu estava lá comendo uma barra inteira. No final de semana, coma só uma refeição livre, tá nessa quantidade que está prescrita nesse papel, enquanto eu estava lá me afundando de bebida, comendo amendoim como uma maluca e porções de batata frita. Eu podia ser assim, muitas coisas ruins, uma pessoa ali descontrolada emocionalmente e mentalmente, mas coerente eu era, e eu não conseguia me ver nesse trabalho. Eu não estou dizendo que isso é bom, que isso é uma qualidade, que eu estou certo ou não, mas é uma coisa que eu aprendi e sempre foi muito forte pra mim, é buscar honrar com a minha palavra, buscar honrar as minhas ações. Infelizmente pra mim era impossível isso. Mas a gente tem sonhos, né, gente? Ninguém, uma menina lá de 22 anos, mesmo que estava entrando num trabalho que não gostava, experienciando isso, eu gostaria de viver uma vida melhor, eu tinha o sonho de morar na praia. Então eu fiquei buscando, mesmo trabalhando lá, formas. Teve uma época em que eu passei um ano estudando pra fazer provas e entrar em residência em nutrição, né? Porque eu pensei, tá, clínica eu não consigo, não tenho esse controle, não vou conseguir ser essa nutricionista, porque nem eu consigo aplicar todas essas coisas de nutrição. Então eu vou para outra área que tem, que é a área de hospital. Se eu estudar, passar numa residência e entrar num hospital, pronto, vai dar tudo certo. Ainda posso buscar fazer as provas das praias, né, cidades litorâneas, e resolver e solucionar o meu sonho. E até esses dias apareceu lá no meu Instagram uma reprise, sabe? E tava lá eu fazendo as provas, indo para São Paulo, indo para os capitais, fazer as provas de residência para entrar. Mas na primeira prova que eu fiz, eu pensei: sinto que não é isso também. Sinto que não é um trabalho que serei feliz, que eu vou me completar, que vai dar certo. Até que então, chegou a bendita da pandemia, né? E aí tudo fechou, a gente teve o boom da internet, aí liberou a nutrição, o CRN, né? Liberou as nutricionistas a fazerem consultas online. Aí eu pensei, putz, é uma boa oportunidade aqui, por que não tentar? E aí eu comecei a produzir conteúdo lá no Instagram, né? Começou a surgir as primeiras clientes. E até então eu estava ali com a abordagem que eu sabia, com o básico de nutrição, o que a gente aprende ali na faculdade. E nas primeiras consultas que eu fiz, as primeiras clientes, assim, foi muito frustrante. Muito, porque eu via nelas as mesmas dificuldades que eu enfrentava. Na primeira consulta, tudo lindo, a gente calculava a dieta, ajustava as coisas, tudo vai dar certo, olha, vivemos o mundo da Disney. No retorno, elas voltavam com vergonha, se sentindo culpadas porque não tinham conseguido seguir, porque tinham exagerado, porque tinham comido mais, porque tinham perdido menos peso do que a gente tinha colocado como meta. E aí eu olhei pra essa situação, olhei pra mim, me sentindo assim, o cocô do cavalo do bandido, uma fraude ali praticamente, pensei: não dá mais. A gente precisa resolver isso. Tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, que eu não conheço ainda. Deve existir uma forma de realmente mudar o jeito que as pessoas se alimentam. Eu conseguir controlar essas coisas que influenciam na alimentação minha e de tantas outras mulheres. E aí que eu fui começar a estudar outras áreas da nutrição. Vai ser maluco que eu vou falar aqui agora, mas eu vou falar a verdade aqui. A porta de entrada, o primeiro livro que eu li, que eu comecei a entender essa relação que poderia existir na alimentação com as outras áreas da vida, foi o livro O Segredo.
Sabe, já viu esse livro? Tem até um documentário, se não me engano, sobre ele na Netflix, que basicamente fala sobre o poder da mente. Como as coisas que a gente acredita sobre o mundo, como as nossas crenças, sobre as coisas que acreditamos sobre nós mesmos, influenciam a nossa realidade, a vida que a gente vive. Era tudo muita loucura, assim, na minha cabeça? Era, mas eu comecei a entender que tinha uma coisinha ali meio por trás. Que existia um processo mais interno que influenciava os nossos comportamentos, independente de qual comportamento seja. E aí eu fui me aprofundar nos estudos, porque mesmo sendo uma pessoa completamente ali maluca da vida, estudar eu sempre gostei. Estudar coisas que eu achava interessante. Então eu fui começar a estudar isso. Fui estudar comportamento humano, li vários livros de autoajuda, de mentalidade, de gestão emocional, inteligência emocional, até que eu caí numa formação mesmo de TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, uma área ali específica da psicologia até, não da nutrição. E aí, amada, aí as coisas começaram a mudar. Foi aí que na minha cabeça parecia aquele momento do filme da Era do Gelo, quando o esquilinho encontra aquela montanha de avelãs e aí fica... Meu Deus, agora tudo fez sentido. Nós não comemos porque só a comida é gostosa demais. A gente não come as calorias, a gente não come simplesmente pelo lado racional ali. Existem processos internos que influenciam. Existe a minha história, os meus traumas, a relação que eu construí com a comida na minha infância. Existem as emoções que eu tô sentindo no momento, os meus pensamentos. Tudo isso vai ditar como eu vou comer, o que eu vou comer, a quantidade que eu vou comer. Mas eu vou listar aqui tudo que eu aprendi em todos esses anos de estudos. A gente ficaria aqui 53 anos, né? Isso aqui teria que virar um filme maior que o Harry Potter. Então eu vou listar aqui, como eu prometi, as 3 coisas práticas lá do início. Se você hoje tá descontrolada com a comida, se você hoje não está vendo uma luz no fim do túnel, qual foi a primeira luz que eu vi? Foram 3. A primeira foi aceitar que eu tinha um problema. Aceitar que eu realmente tinha ali uma dificuldade. Não era falta de vergonha na cara, que não era força de vontade, que não era porque eu tinha nascido assim mesmo, ó pobre alecrim dourado que veio nessa terra para não ser semeado, sabe? Que é meio Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E eu falo isso porque naquela época eu realmente achava que era isso. Eu achava que eu tinha vindo com defeito de fábrica, que eu vim, Deus me mandou assim ser uma pessoa que nunca ia ter uma boa relação com a comida, que ou ia estar sempre em dietas muito restritivas, ou ia estar exagerando, não ia conseguir se controlar. Então aceitar que na verdade tudo isso não passava de dificuldades, de problemas que não só eu, mas muitas outras pessoas viviam sobre isso aqui é muito importante, tá? Naquela época, era bem a época das paniquetes, assim, que tinha aquele pânico que fazia muito sucesso, e aí na internet era aquelas mulheres muito fitness, de Juscelie Mene, Graciane Barbosa, olha como eu como, 12 claras de ovos no dia e sou feliz. Então, a gente não ouvia se falar sobre episódios de exagero, de descontrole. Era, assim, um mundo muito distante, o povo do transtorno alimentar, mas aí não existia conteúdo sobre isso. Então, eu me sentia um unicórnio cor-de-rosa, onde só eu vivenciava essas dificuldades e ninguém mais. E quando a gente tá nessa situação, quando a gente não vê pessoas falando sobre o que a gente está passando, a gente acaba acreditando que é um defeito nosso, tá dentro da gente só esse problema. Não é. Então, aceitar que tudo que você está passando não passam de dificuldades, na maior parte das vezes comuns para muitas pessoas, é muito importante, porque se a gente não aceita que é uma dificuldade, a gente não busca solução. Aí já entra a segunda coisa, muito importante assim, se você está passando por isso, você precisa entender. Tem que tratar a causa do problema. Tem que tratar a raiz da dificuldade. Então, quando eu aceitei que eu tinha um problema de fato com a comida, que eu não tinha domínio sobre as minhas emoções, eu não tinha domínio sobre os meus pensamentos, eu não sabia gerenciar a minha vida e isso se refletia para a comida e por consequência no meu corpo, eu fui entender, tá bom, mas da onde isso vem? Porque eu tentar mais uma dieta, eu tentar calcular pra mim, ou até ir numa nutricionista, tenho infinitas amigas nutricionistas, pegar dieta, tentar qualquer estratégia não ia adiantar, porque o problema não estava ali. O problema estava nas coisas que me faziam comer, que na verdade não passam de gatilhos, mas isso também é papo para outro vídeo. Essas coisas, que até então eu não sabia o que era, mas hoje eu sei, faziam com que eu descontrolasse na comida. Então eu entendi. Enquanto eu não resolver essas coisas, que na época eu sabia das minhas emoções e dos meus pensamentos, eu continuarei comendo descontroladamente. E eu sei que às vezes é chato, a gente só quer a coisa mais rápida, mais fácil e mais simples, mas não dá. Se a gente ficar na superficialidade, a gente nunca vai resolver um problema de verdade. É sempre uma analogia que eu falo de um cano furado. Imagina que você chega na sua casa um dia, tá com vazamento de água, a água já tá subindo, tá no seu joelho, tá no seu pescoço, e você fica tentando resolver o problema pegando um copo e tirando um balde e tirando essa água jogando pela janela. Vai dar certo? Não vai dar, né? Puta trabalho de ficar lá com o balde, com uma água que não para mais. No momento que você parar pra descansar, a água vai subir tudo de novo, vai te afogar. Então, se você tá com vazamento nessa casa... Oh, meu Deus, vou beber uma água.
Então, se você tá com vazamento de água na sua casa, a coisa mais inteligente que você pode fazer é ir lá e tampar o merda do buraco desse cano, para parar de jorrar água. Aí sim, depois que os buracos desses canos estão tampados, você vai lá, pega o balde, pega o copo, pega o rodo, pega o que você quiser, e aí você vai conseguir tirar toda essa água e viver em paz, com muito menos esforço. Isso também é o que acontece nos problemas que a gente tem com a comida. Se a gente não for encontrar o buraco do cano e tampar esse buraco, a gente vai passar o resto da vida tentando fazer dieta, tomar remédios, fazer cirurgia bariátrica, usar aquelas canetinhas, e nada funciona de verdade pra sempre. Por quê? Porque eu não fui na raiz do problema. E a terceira e última coisa pra gente terminar, e eu acho que essa é a coisa, assim, que eu mais falo lá no meu Instagram também. E eu já falei várias vezes aqui, né? Vai que você ainda não me segue no Instagram. Vai lá e me segue. Eu vou deixar aqui, ó, meu Instagram é @EllenCruz. Me segue lá que eu mostro minhas rotinas, mostro tudo isso que eu tô falando aqui na prática do dia a dia. A gente lá vive uma vida bem leve, da cabeça aos pés. Se é isso que você quer, segue lá e me acompanhe. Mas como eu estava dizendo, o terceiro ponto que eu sempre trago lá é um dos pontos que começou ali no início, se perpetua até hoje, é eu ter encontrado um grande porquê ardente. Na verdade, um não, né? Vários porquês ardentes. Quando eu comecei esse processo, não foi igual lá no começo que eu entrei para a faculdade, com um motivo assim ruim, um motivo fútil, um motivo superficial. Não que cuidar do corpo, querer ficar bonita é fútil, superficial, não é nada disso. A gente pode até falar sobre isso aqui também. Mas eu só queria aquilo, né? Eu acreditava que se eu fosse uma gostosa, conquistasse os corpos dos sonhos, meus problemas seriam resolvidos e que entrando na faculdade de nutrição eu conseguiria isso. Tá vendo que não faz sentido? Não tem nem pé nem cabeça esse meu porquê, esse meu motivo? Pois bem, essa segunda fase, quando eu fui ali tratar essa minha relação com a comida, é que dessa vez eu fui buscar coisas mais importantes mesmo, coisas que ardiam no meu coração. Eu não aguentava mais viver ali descontrolada com a comida. Então eu queria muito resolver esse descontrole, eu queria viver em paz. Eu queria ir na casa da minha avó e não me incomodar, não ficar angustiada de ter 5 tipos de pães, de ter bolo, dela ter feito a sopa e ter 2 carboidratos. Eu queria que minha mãe comprasse os bis e eu não comesse o pacote de bis inteiro de uma vez, ainda ficasse com vergonha que eu tinha comido tudo, aonde que eu ia esconder todos esses papéis, como se ela não fosse ver que eu tinha comido todo o bis que ela comprou. Em chegar em finais de semana e comer muito mais que eu saberia que não deveria, em ser uma nutricionista formada e fazer tudo errado. E tem mais também, que como eu falei no ponto 2, né, que a gente precisava ir nas causas, eu tinha outras causas que eu queria resolver também, que na época eu não sabia que estavam interligados, mas eu brigava muito com a minha mãe, eu tinha um relacionamento ali ruim porque eu era descontrolada emocionalmente, mentalmente, eu vivia um relacionamento tóxico porque eu tinha uma autoestima ruim, eu não tinha domínio das minhas emoções e dos meus pensamentos, e eu queria genuinamente resolver essas áreas da minha vida. Eu sabia na época que melhorar a relação com a comida, ali com o meu corpo, traria benefícios nessa área? Não sabia, mas eu genuinamente queria. Eu olhava ali pra vida de merda que eu tinha vivido, que eu tinha construído e pensava, não quero mais, chega, quero resolver essas coisas. Então eu tinha esses porquês ardentes muito fortes no meu coração. Eu tinha um motivo de fato pra agir, de mesmo que seja difícil, mesmo que seja demorado, mesmo que não vá ser fácil. Eu queria aquilo, era real pra mim. E isso é uma das coisas mais importantes pra tudo que você quer mudar na sua vida, inclusive a sua relação com a comida e o seu emagrecimento. E eu sei que hoje você pode estar cansada, né, de tentar emagrecer, tentar melhorar a sua relação com a comida, tentar ter domínio melhor sobre a sua rotina, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. Cansada de tentar várias dietas de nutricionistas, de tomar remédio, de injetar as canetinhas, de se matricular na academia e nunca conseguir fazer. Eu sei que todas essas tentativas que a gente tem ao longo da vida em relação à alimentação e emagrecimento cansam, mas é possível viver sem esse descontrole alimentar. É possível construir essa relação com a comida onde você consegue se alimentar bem, consegue seguir uma alimentação saudável sem ser um peso, sem ser um sofrimento. Você gosta do que você está fazendo, você é feliz com essa rotina. Essa rotina, ela te recarrega, não te suga como os dementadores do Harry Potter. Viver isso é possível, mesmo que hoje na sua vida esteja tão contrastante. Mesmo que você esteja descontrolando, esteja sofrendo, esteja sem energia, sem motivação, sem ânimo, sem esperança. Porque eu sei que a gente perde a esperança. E claro que perde, porque é um processo difícil. Mas uma das coisas que foi uma transformação na minha vida foi entender que a culpa não era minha. Eu não tinha engordado 11 quilos, eu não descontrolava com a comida porque eu era uma sem vergonha. Eu não tinha vergonha na cara, eu era essa pessoa, como eu já falei aqui, esse alecrim dourado. Eu entendi que ao longo do processo, mesmo na faculdade de nutrição, ninguém ensina essas relações com a comida. Ninguém ensina como a gente se comporta, ninguém ensina como esse processo alimentar está tão relacionado com os nossos problemas internos. Mas depois que a gente descobre isso, a responsabilidade se torna nossa. Não é nossa culpa ter chegado até aqui, mas é a nossa responsabilidade mudar. E foi isso que eu fiz lá atrás e por isso que hoje eu colho esses resultados todos. Então, se você aí também tem esse desejo de vencer o seu descontrole, ter essa relação melhor com a comida, ser uma pessoa magra, leve, feliz,
não só com o corpo que você construiu, mas com a vida que você construiu, com quem você é, você conseguir se olhar no espelho e de fato se admirar, de fato gostar do que você tá vendo, não só pelo corpo lindo, mas por esse processo, esse domínio interno, esse domínio emocional, esse domínio mental. E se você quer aprofundar ainda mais em relação a essa compulsão, ter estratégias mais práticas de como você lidar com o seu descontrole, a sua relação com a comida, eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima mais um vídeo para você ir lá assistir, que lá eu entrego técnicas mesmo, eu explico na prática como que você soluciona todo esse seu processo de descontrole. Vai ser muito bom para te ajudar a não só entender essas áreas mais filosóficas do que eu trouxe aqui, mas as coisas técnicas mesmo que você pode começar a aplicar hoje para se tornar uma mulher mais leve da cabeça aos pés. Por esse vídeo é isso, até o próximo.